Vamos lá. Boa tarde. Final de quinta-feira, indo pra casa. Passei aqui numa lojinha perto do trabalho para comprar uma prenda para a festa junina dele. E por isso que eu tô começando a filmagem aqui de um lugar diferente. Na verdade eu já usei muito esse lugar aqui, mas depois eu passei aí direto pela minha rua ali, Padre Machado, que depois se transforma em 11 de junho. Mas é a mesma rua que chega até 23 de maio. Não é 23, 23 é coisa de velho, né? Ali onde eu tô acho que é Rubem Berta. Finalzinho dela, né? Por isso um pouquinho mais atrasado, pouca coisa, alguns minutos. Mas já me dirigindo para minha residência. Dia bem quente hoje, calor. Para outono, para época do ano, tá atípico, né? É por isso que eu não gosto dessa rua. É farol atrás de farol fechando. Ruazinha chata, eu parei de vir por ela por causa disso também. Aqui, ou eu pego a Sena Madureira e desço esse pedacinho aqui, mas saio num farol chato. Não é bem aqui não. É na outra ali na frente, eu acho. Ou eu vou direto até aquela alça de acesso e pego o meu caminho normal. Doutor Bacelar. Mas é isso, ó. Tanto que chega ali, a partir daqui não tem mais farol. E chega aqui também é só entrar de acordo com o fluxo, também conhecido como fluxo. Céu bonito, conforme prometido, dia bem seco, sem nenhuma nuvem no céu, assim, ameaçadora, nada. E pronto, aqui estamos. Enquanto em Brasília, esse final de maio vai ser bastante agitado. Alguém gostou da minha moto? Até demais. Esse carburador é da Twister. O carburador é da Twister. É a 250, mas com o carburador também serve. Não, mas esse eu recomendo, viu? Fica bem melhor. Pra essa moto fica bem melhor. Sabia que ele ia perguntar a mesma coisa. É interessante como o carburador dessa moto gera curiosidade. Quando ela estava com o carburador original ainda, um cara uma vez também, olhando desse jeito assim também, o cara reconhece a 250 e ele fala: ah, o carburador é original, tá? Isso não é bom, tá? Normalmente, original, não. O carburador original dessa moto é uma porcaria. Efetivamente uma porcaria. E aí, conforme orientado pelo meu mecânico, quando desse algum problema, como é um carburador que dá algum problema, quando desse algum problema e começar a se perturbar, ele me recomendava colocar o carburador da Twister. E aí ele colocou, chegou um carburador lá, ele me perguntou,
E coincidentemente começou a dar uns panezinhos nessa aqui. Aí a gente fez isso. O resultado, ela anda bem mais, ela tem uma mistura muito melhor no motor e ela é mais econômica. Ela andava menos e gastava mais. Não me perguntem por quê. Não sou a melhor pessoa para explicar fatores mecânicos num veículo. Estava falando lá em Brasília, o negócio está assim, a suposição da suposição da suposição, né? Então, como ninguém sabe o que vai ser amanhã, né? Ontem o homem teve que chamar o exército, porque o negócio foi aterrorizante. A questão é a seguinte, quando você tem confrontos entre manifestantes e entre eles pessoas mal intencionadas e entre policiais e entre eles policiais mal preparados, você tem uma mistura ruim, né? Você tem um problema. Uma 125 bonitinha aqui, bem cuidadinha. Então, a única coisa que é assim, quando ao final você percebe que 30 manifestantes saíram machucados, se feriram, e nenhum policial se machucou, então você se preocupa. Vou dar outro exemplo, para ficar menos ruim de se entender. Um conflito na região norte do país, como sempre, uma fazenda foi invadida, reintegrada e reinvadida. Nessa fazenda houve um confronto entre esses supostos invasores, supostamente, também vou fazer, viu? Só um pedacinho, mas vou. Supostamente membros de movimentos sociais aí, não querem dizer MST, MTST, já desmembrou isso, desvirtuou de tal maneira que ninguém mais quer nem falar o nome mais. Mentira, na verdade não querem falar o nome porque não querem fazer propaganda. É igual o PCC, Comando Vermelho, Comando Amarelo, Comando Roxo. As pessoas não querem fazer propaganda, mas todo mundo sabe o que é. E aí, ao final do confronto, do embate, 9 morreram e 2 ficaram feridos. E a explicação da polícia, o registro da polícia, informou que o que aconteceu foi que quando eles chegaram, eles foram recebidos a tiros. E aí, sempre quando eu ouço um tipo de explicação desse, eu me obrigo a pensar melhor. Que não se trata de procurar pelo em ovo, mas se os policiais foram recebidos a tiro e não houve nenhum ferimento em policial, tem alguma coisa mal explicada aí. É estranho para mim aceitar tranquilamente isso. Não estou defendendo este ou aquele lado, isso é uma questão muito mais complexa do que aqui. Eu, confortável morador da Grande São Paulo, não tenho condições de julgar a condição exata. O que eu estou falando é que, fugindo do simplismo de que, já que eram invasores, que morram, que arquem com as consequências,
eu não gosto de terminar uma conversa assim. Não gosto, porque é sempre que a gente deixa isso acontecer, a gente deixa isso aumentar rapidamente. Rapidamente. Se você... Ah, cara, não era pra você passar. Sem farol. Não gosto de ficar atrás de quem não tem farol. Não é esse que tá na frente, é o outro lá na frente. Nós vamos abrindo o leque para que a violência vá imperando antes de uma apuração da verdade, antes de que se saiba exatamente o que acontece, antes que se puna quem efetivamente errou na sua função. Você entendeu? É assim, a gente vai aplaudir sempre que um policial matar um bandido, um assaltante, um sequestrador. A gente vai sempre aplaudir, só que esse policial não vai parar aí e ele não vai saber todas as vezes do que se trata. Claro que eu entendo. Vai lá, pega a arma e tenta defender a população. Não vai dar às vezes, mas isso não vai me tirar a linha, não vai tirar a linha do que eu estou falando. Ou seja, se eu fizer isso, eu vou estar errado. Se a polícia precisa ser melhor preparada, melhor controlada, melhor equipada e treinada, esse é um outro assunto. Com a polícia que temos, é o que dá para ser feito, concordo. Ela até gera mais resultados do que poderia gerar. Eu acho que os sistemas envolvidos nisso tudo são muito fracos. O sistema de seleção de um policial é fraco, o sistema de formação de um policial é fraco. Eu acho que as avaliações psicológicas são menosprezadas. E eu acho que a supervalorização da violência é exercida o tempo todo. Então a gente realmente tem um problema para resolver que algumas vezes dá errado. E isso não é culpar a polícia, mas quando você tem despreparados exercendo as suas funções, você tem discrepâncias, começa a ter um aumento muito grande de, por exemplo, vítimas de balas perdidas. Isso é muito perigoso. Mais uma menina ontem morreu. O cara ia entrar sem olhar, mas ele olhou. Então isso ajudou a não causar nenhum grande mal, né? Na semana passada foi outra, e todas as semanas acontecem, e é sempre no meio do fogo cruzado entre traficantes e policiais. Sempre com o seguinte contexto: trato a violência com mais violência. Sempre aparecerá alguém que terá mais violência do que você. Sempre aparecerá. Algum tempo depois. Essa forma de pensar é responsável pelo surgimento desses movimentos, destes grupos organizados, grupos do tal do crime organizado. E se você achava que há um tempo atrás eles não eram organizados, você pode mudar seus conceitos. Eles poderiam ser bem mais, até porque a mão de obra é muito fraca. No contexto intelectual, no contexto psicológico, assim dizendo, né? Mas os caras estão muito bem organizados. Em alguns momentos eles estão muito mais organizados do que a polícia. Mas, né, realmente um país com conceitos miseráveis, né? Muito mais do que um país miserável em si,
Eu acho miserável, mas intelectualmente falando, culturalmente falando, eu acho mesmo. Já estava relembrando um texto que eu li e que eu até compartilhei na época da Copa. Sobre o tema de abertura da Copa do Mundo, com Jennifer Lopez, um tal de Pitbull, um rapper americano, estadunidense, né? E a sensacional Cláudia Leite. Antes de qualquer coisa, me coloque em qualquer patamar do seu julgamento. Eu não respeito um espirro da Cláudia Leite. Assim, não é um artista, não é uma celebridade, não é um nada. Você tá errado! Você tá errado! Sem vergonha, ainda foi e xingou o cara. Vagabundo. Vagabundo, covarde, xinga quando tá virando. Aí eu passei, falou alguma coisa? Não falou nada, né? Deixa pra lá. Não deixa pra lá, não. Não deixa pra lá, não. Por uma fração menor do que um segundo, ele podia ter causado um acidente bem forte. Bem grave. E ainda sai dando uma de... Já que você tá indo pra lá, eu xingo você. Tem gente no carro, né? Então ele quer dar uma de... Que desculpa um cara tem a fazer aquilo lá e querer brigar com o outro? Que desculpa ele tem, a não ser ele levantar a mão e falar, me desculpe. Só isso, me desculpe. Eu errei. Pronto. Se você não tem a capacidade, não é a grandeza, a capacidade, porque isso é obrigação, não é mérito, de pedir desculpas, ao menos fique quieto. Já é alguma coisa. Se tem um retardado, não eu, mais retardado que eu, no sentido de gostar mesmo de uma encrenca, atrás ali ter visto isso, ia causar um belo de um susto no cara. Um belíssimo de um susto. Vocês deixam eu passar? Nossa, tá pesado aqui, hein? Não sei o que houve. Eu gostava de voltar pela USP, por dentro da USP, mas agora acho que não pode mais. Acho que eu nunca filmei. Eu curtia de vez em quando, assim, uma vez por semana, alguma coisa assim, eu voltava por dentro da USP. Nossa, tá cheio hoje tá mais pesado o trânsito. Isso. Aí a gente consegue. Dava antes, mas eu não quis arriscar. Não precisa ficar vivendo perigosamente o tempo todo. Mas a dificuldade realmente é encarar o problema, é pensar nele, é abrir mais leques do que duas, três ou duas linhas de alternativa de raciocínio. E aí você pede demais, né, cara? Um povo que leva tão a sério o contexto dogmático, ele é um povo que ele prefere, no máximo, uma linha de explicação só. Só.
Ô ciclista, parabéns e obrigado, hein? Mais um ciclista aqui, ó. É uma senhora. É, uma senhorinha. Tá legal aqui, ó. A subida das raposas tá bacana hoje. Tá tranquilo. Aqui o resto tá ruim, aqui tá tranquilo. Você viu o que o cara fez agora aqui, ó? Esse Jaque aqui, ó. Saiu de lá e veio pra cá. Há realmente no cerne da população, eu coloco dessa forma, uma indisposição em encarar assuntos mais complexos com mais seriedade, sabe? Meu medo de um crescimento, de uma valorização maior de sujeitos como Jair Bolsonaro é justamente por isso. Porque banaliza certas conquistas que demoraram tanto para ir entrando devagarzinho na cabeça das pessoas. Por exemplo, já tem um racha na prefeitura de São Paulo. Você não deixa passar, cara? Obrigado. A secretária de Direitos Humanos, secretária municipal de Direitos Humanos, nomeada pelo João Dória, ela se demitiu. Tudo graças ao desgaste que gerou essa ação triste. Vou usar só esse termo. Triste. Ocorrida na Cracolândia nos últimos dias. Simplesmente a predominância da força que, claro, desencadeou mais força bruta e assim por diante. Num problema que tem muito mais a ver com saúde pública e direitos humanos, que foi tratado 80% do problema pelas forças policiais. Não desmerecendo o trabalho social que foi feito, e foi feito alguma coisa mesmo, mas lamentando a quantidade excessiva de uso de força que veio nessa ação. Até que, entre outras coisas, ali tem, aquela região é uma região que tem, eu acho que por ela ser de uso desse consumo de drogas e dessas pessoas, desses infelizes, que eu não quero na minha casa, vamos deixar muito claro, tá? Antes que venha a hipocrisia, esses infelizes ocupavam ali predinhos, casinhas abandonadas, tudo. Porque até acho que, não sei se sabe de quem, foram sendo abandonados mesmo, porque não tem condição de se morar ali. Mesmo quem tem um imóvel ali. Imagina quanto poderia valer um imóvel no centro de São Paulo, do lado de 2 estações de trem, do lado do Jardim da Luz, da Prestes Maia, enfim, uma região extremamente importante, né? Mas essas pessoas, não sei se foram engolidas pelo meio ali, pela população local que foi tomando conta, e até que vários predinhos ali, alguns quarteirões ali, acabaram que ficaram abandonados e eram a moradia desses infelizes aí. E de alguns felizes traficantes também, né? Claro que muitos deles bancados por esse crime organizado que eu falei agora há pouco atrás. E, enfim. E aí resolveram, inclusive, demolir esses imóveis. E no primeiro momento da demolição, eles conseguem derrubar uma parede em cima de uma... Não era uma família, de alguns moradores ali que já tinham... Não tinha sido visto, eles voltaram para lá. Eles não tem para onde ir, meu amigo. Se ninguém olhou à noite ali, eles voltaram e deitaram. Tinha cama, tinha banheiro. As condições são quase sub-humanas, mas ainda era alguma coisa. E acabou machucando,
acabou, bom, enfim, a câmera acabou pegando e acabou tendo uma repercussão muito negativa também. Fora isso que no domingo, ao terminar essa beleza de limpeza aí, o prefeito pegou o primeiro microfone disponível e já colocou ali o veredito final dele de que acabou a Cracolândia. Ele e o excelentíssimo super amigo dele, aquele que vai tomar uma bola nas costas daqui a alguns meses, talvez antes, Alckmin. E ambos foram aos seus respectivos microfones, abraçados, emocionados, com a voz embargada, dizer que acabou a Cracolândia. Não existe mais a Cracolândia em São Paulo. E aí, cara, sabe? Hoje é quarta, hoje é quinta, né? São 4 dias do que ocorreu. Claro que naquele mesmo dia, naquele domingo, ao meio-dia, já havia traficante vendendo em outras ruas e consumidores viciados, esses infelizes, comprando, muito próximos de policiais. Mostrado pelas câmeras, pelos helicópteros aí das emissoras da mídia aberta e fechada e mundial. E, claro, hoje você já tem até a cotação do crack na nova Cracolândia, que se chama Praça Princesa Isabel. Já tem plásticos feitos para fazer cabana, né, fazer barraca. Já tem colchão, já tem cadeira, já começa a ter um sinal de humanidade ali. Nesse sentido, de que tem humanos ali, né? E já se sabe que crack, a pedra está R$4. E não é só isso que se vende, claro. Alguns estabelecimentos já fecharam suas portas, porque não dá, né? Como é que você mantém, por exemplo, um restaurante ali naquela região? Se você tem um restaurante na Praça Princesa Isabel, como é que você faz? Você é bobo, cara? Por que veio para a direita? Eu só não entendi isso. Sem dar seta e sem nada. Hoje, vocês estão tendo privilégio aí, em pegar bastante coisa boa. Um dia eu faço um compilado, né? E... enfim... são maltrapilhos, são caricaturas que precisam urgentemente que não precisam de mais violência, precisam urgentemente de um olhar um pouco diferente. Como algumas corajosas ONGs, religiosas ou não, entram ali naquele meio, põem o pé lá e tentam. Inclusive também algumas organizações governamentais, tá? Tentam remover, tirar, convencer. O prefeito já está com um pedido na justiça de conseguir remover, de conseguir internar essas pessoas sem a autorização delas ou de familiares. É realmente uma situação muito difícil. Mas eu, na minha quase que completa ignorância, quando ouço uma coisa dessas, eu assim, sem refletir muito, eu já falo, isso está errado. Depois eu vou pensando mais por que isso está errado. Não é que eu tenho que ser fiel a essa primeira declaração. É que, cara, se não for voluntário, você vai soltá-lo na rua em algum momento. Ele gera custo, né? Em algum momento você vai soltá-lo na rua e ele vai voltar. Isso significaria palmas efusivas num primeiro momento,
de uma grande parcela da população. E agora sim, agora eles saíram da rua, agora eles pararam de incomodar meus olhos e minha segurança. Mas depois de 2, 3 meses ele vai voltar. Talvez com mais raiva ainda. Que tipo de tratamento vão dar pra ele? Vai ser só carinho, atenção? Ou vai ter também um exagero nos modos como você vai convencê-lo a comer, tomar banho, tomar o remédio, normalmente um calmante, alguma coisa assim. Diga-se de passagem, cara, o crack é uma droga tão devastadora, ele é realmente uma praga das grandes cidades, porque ele é tão devastador, ele é barato, aquela merda é barato, ele é o lixo da cocaína, né? Ele é o resto no processo de cocaína. Todo um químico gerado por aquilo faz aquelas pedrinhas lá. Mas ele torna o infeliz dependente em 2, 3 vezes de uso. E ele efetivamente destrói partes do cérebro rapidamente. Você percebe as pessoas, mesmo fora do efeito da droga, essas pessoas já com sérios sintomas de demência, de alucinações, e, enfim. Né? E a gente acha que simplesmente pega a força, amarra ele, interna. Você só vai fazer, sabe o que? Você vai só transferir esse cara da rua para um manicômio, porque é o próximo caminho, ou manicômio ou morte. Eu não acho que em 2017 a gente possa sequer chegar perto de achar que a solução para algum problema humano seja isso. Mas enfim, o ciclo não é esse. Nesse momento eu tô contra a maré, né? Eu tô nadando contra mesmo. Tô pro outro lado, né? O momento agora é do retorno do respeito, do orgulho, da valorização da meritocracia, do esquecimento de alguns conceitos importantes que a gente foi adquirindo aí. Infelizmente. Chegando em casa, quase noite já. Oi? É isso, gente. Até mais tarde.